Ai, ai, Ô, Peco, ai. repete a pergunta. Acabei aqui, tá tão doida, a gente tá tão cansado. E aí eu perguntei se vocês lembram o assunto do tema de hoje, porque a gente já tá aqui, ó, Lembro, batendo gente. tanto papo. Ai, minha barriga! Que vontade de ir no banheiro! Bom dia, dramáticos! Boa tarde, boa noite a todos, a todas, a todes. Nós somos os Dramáticos Podcast. Dramáticos, eu sou Yaya Dornas e tô aqui com Fefo Barros. Fefo Barros, seguem lá nas nossas redes sociais, Dramáticos Podcast, no Spotify, no YouTube, a gente tá Isso. toda quinta-feira. E, gente... E nas redes sociais nossas. Você já falou, Yaya Dornas, Fefo Ah, Barros, com arroba. Tá bom, tá tudo aqui. Eu queria, tudo em eu queria casa. dar uma Fala. notícia, Qual? queria dar uma notícia aqui, que... Eu sei que os nossos fãs vão ficar chocados, mas nós vamos tirar férias! Férias! Em breve, estamos no meio de dezembro. Sim, né, estamos Fefo? terminando quase a nossa temporada Nossa desse primeira ano. temporada, gente. Muito obrigada a quem chegou aqui até o final com a gente. Muito, a gente teve uma crescente, vários foi feedbacks ótimo. incríveis e estamos muito animados, porque porque vem- não é uma parada. Não é. É o quê? É uma É pausinha. uma pausa, Gente, pra gente preparar uma coisa muito mais gostosa pra vocês. esse ano foi difícil, né? Yaya? A gente precisa descansar um Difícil, pouquinho muito mentalmente, difícil. cuidar um pouco da nossa saúde Da mental, nossa pele. tomar um bom banho de mar. Limpar né? a alma, se revigorar, Sim, revigorar. e também se dar uma quê? reciclada também, Dá uma né? reciclada. E aí a gente tá preparando novidades pra próxima temporada, nossa segunda temporada ano que vem. E aí segue lá nas redes sociais que vocês vão ver a gente se movimentando. Gente, Estaremos lá presente. janeiro e fevereiro não teremos episódios, Não mas teremos. teremos a nossa rede. Olha, estamos bombante. trabalhando, estamos bombando aqui, trabalhando dia e noite Gente. pra entender os algoritmos e vamos lá, a gente precisa de vocês, então continuem acompanhando. E Então, quem gostou vai ter a oportunidade de rever de um jeitinho diferente e também compartilhar aí Sim. pra quem que vocês acham que tem a ver o episódio, que a gente pode contribuir aí com a galera, beleza? Exato, até porque esse daqui é o 26º episódio, se eu não me engano. que chique. Nós já fizemos tantos, tem o primeiro, o segundo, o sétimo, o 22º. Tem tantos tem maravilhosos muito. que com cada um acrescentando alguma coisa na coisa, nossa carreira, na nossa vida. E outra coisa, a gente tá felizinho. Tá? Louca, eu tô Tá sempre felizinho. feliz. Teve a nossa festa! Ai, foi babado, hein? Gente, babado, uma festa pra comemorar com pessoas super queridas que a gente ama muito, que faz Foi parte da nossa delícia. trajetória aqui em São Paulo, ainda mais pra mim, Fefo, né? Que é muito importante ver tanta gente bacana reunida. Isso me dá mais força, mais garra E eu pra acho que continuar, a sabe? gente precisa comemorar todas as vitórias. A gente teve, Sim. pra gente foi muito importante, a retrospectiva do Ai, Spotify, foi lindo, muito gente, lindo. muito bom. Foi importante saber que a gente tá aí, tá sendo ouvido, as pessoas estão gostando. Então, vamos continuar. Vocês, isso é um gás, é uma Um gás gasolina pra gente. Um álcool. Seguir. E você lembra, e lembrando do nosso início, né, Yaya? Você teve frio na barriga no Tive começo, no frio, primeiro Frio podcast? da barriga. E lembrando, gente, que isso não é um fim. Ainda tem episódios aí até o final deste Sim. ano. E aí é claro que dá um frio na barriga pra terminar essa temporada, pra começar essa temporada, né? Então eu lembro que quando a gente sentou aqui pela primeira vez, que a gente nunca tinha sentado na frente do microfone pra conversar sobre o universo que a gente ama, que a gente é apaixonado. Aham. E aí, como vai ser? E é claro que a gente foi evoluindo, né? No decorrer de cada episódio que a gente ia fazendo, que a gente ia se escutando. E eu e o Fefo, a gente se juntava, ó, pode melhorar aqui, podemos melhorar aqui, como que a gente faz? E foi um frio na barriga quando a gente estreou, lembra, Fefo? Sim. Foi uma emoção. Nossa, estamos começando um projeto novo e a gente vai fazer acontecer. Será E que vai dar fizemos certo? Não vai dar acontecer, certo? né? Será que vou engasgar no meio do microfone? Vou lembrar, eu vou até, esquecer. Eu até hoje eu tenho um pouco do frio na barriga de estar aqui, Ai, sim. dependendo do assunto, dependendo do convidado, porque teve convidados que a gente queria muito conversar, e eu falei assim, gente, tal pessoa vai estar aqui, como eu vou falar com ela, o que eu vou falar, e o medo de errar, o medo de, né, a gente um pouco se sabota, né, porque achando que sempre vai dar errado.
Mas o teatro tem uma magia, né, que no final tudo dá certo. Tudo dá certo. E tem uma coisa também nossa, será que eu vou... Teve um episódio aí que eu falava uma coisa e esquecia. E você falava, meu Deus, não pode isso. Vários. Então, o teatro faz com que o erro, ele não seja algo condenável, que a gente tenha que ter medo de errar. Não. Mas o erro como um lugar de aprendizagem, de acerto, de melhora. E por aí vai, sabe? Não, e quando a gente esquece um assunto, a nossa cabeça como artista, ela é 360 pensamentos por milésimo de segundo. Sim. Então fica aqui, e quando a gente vê, a gente vai entendendo, né? Condensar um pouco mais, mas quando a gente vê, a gente tá lá no Polo Norte, né? Falando sobre o casting pra Rena do Papai Noel, né? E a gente começou o assunto falando sobre cinema brasileiro. Então, o assunto de hoje, frio na barriga. Frio na barriga. Nunca antes de entrar em cena, gente, vocês que nunca foram pro palco, que ouvem a gente, só vão lá assistir, sempre você tá ali na coxia, que são aquelas pernas que ficam ali, você quer entrar, e aí dá vontade de ir no banheiro. Parece que você vai mijar nas calças, dá dor de barriga, parece que você tá de piriri gangorra, que você tem que ir no banheiro. Quantas vezes eu já não fui correndo 10 minutos antes? 5 minutos antes. 5 minutos pra ir no banheiro, fazer 2, gente. Terrível isso. E o frio na barriga, é algo, eu acho que universal, né? É pra todas as pessoas. Eu estive num casamento há umas 2 semanas atrás. Ai, lá vem. Não, e aí eu tava conversando com o noivo um pouco antes. A gente tava no mesmo hotel antes de ir pra cerimônia. E aí eu tava conversando com o noivo antes e ele falou assim, cara, eu tô tá saindo pela boca, eu tô muito ansioso, parece que vai dar certo, parece que vai buscando a falha, né? Tipo, vai dar alguma coisa errada. Eu falei, não, relaxa, curte, né? Eu já casei, já passei essa sensação. É o mesmo nervosismo, né? É uma estreia, é o seu dia, as pessoas estão lá pra te ver. É importante, É né? importante. A importância... Tudo que eu acho que é algo importante tem que dar esse frio. E eu fico pensando agora, a gente falou da importância, né, dessas ações que nós fazemos, que é o quanto que isso somatiza no nosso corpo, como que isso muda o nosso humor, muda como a reação do nosso corpo. É muito importante a gente pensar isso. E assim, valorizar esses pequenos instantes. Eu lembrei de um episódio, eu fiz uma comédia. Passa muito rápido. Depois a peça, você fala, caramba, foi passou. Tudo lindo. Eu lembro de um espetáculo que eu fazia em Belo Horizonte, chamava Alfredo Virou a Mão. E aí nos inícios, assim, quando você tá pra estrear e tal, eu tinha intervalos, né, de uma cena para outra que você entra. E eu lembro que eu tomava muita água, porque eu falava e aí eu ficava seca, tinha cenas que eu falava... Tudo correndo, e aí ficava querendo tomar água, e tomava água, no meio do espetáculo você já tava com vontade de fazer xixi. Nossa Senhora. E aí você ficava com medo de sair, porque o camarim você tinha que descer uma escada lá embaixo, entrar no camarim, ir no banheiro e voltar antes da sua cena chegar, antes da deixa. Então era sempre... E às vezes é um teatro que pra você ir no banheiro você tem que atravessar o mundo, né? E isso me dava um medo de... Mas eu falava, gente, mas eu vou fazer xixi na calça. Já saí pingando, assim, sabe? Terrível, terrível. Mas é algo que eu acho que todos os atores já passaram. Todos. Não, e eu acho que todos vão passar e não pode deixar de passar. Não pode, porque tem que ter. É um tesão. É uma adrenalina, né? Que te deixa lá atento, que deixa presente, né? Muito, muito. Porque parece que você... É uma forma de não se acomodar, né, naquele lugar. Porque quando você perde o tesão, esse medo, é a coisa de agradar, né? Você... Eu não sei, toda vez, toda apresentação, toda coisa, eu sofro. Eu sofri assim, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, uma pessoa ansiosa sonha. Uma pessoa ansiosa... Imagina como vai ser. Imagina como vai ser, se vai estar lotado, se não vai vai estar lotado, se vai esquecer os textos, se vai entrar o figurino no... Quantas vezes já sonhei que tava em cena e... Tô nu, e não sei o que, aí você não sabe o que fazer. Eu acho que isso é um sonho recorrente, eu acho que na vida de todo ator, de sonhar ou que esqueceu o texto, que tá lá sem saber o que aconteceu, ou que tá sem a roupa do figurino. Né? E talvez isso seja um pouco da nossa síndrome do impostor também, que é de achar que não vai dar certo, né? Eu tenho muita alergia, às vezes, me dá de alergia de pele. Figurino? Não, de pele, de ansiedade. Um dia antes e tal. Aí aparece, falei assim, caralho. Sabe o que acontece comigo? Perco voz. Não, esse eu não tenho esse problema. Nossa, já tive de
ter que ficar mastigando gengibre, tomando muita água, porque fica muito ansiosa, a voz começa a dar uma... pastilha. Nossa, eu já fiquei assim, atrás na coxinha, lendo o meu texto com medo de esquecer. Aí eu entro e esqueço. Ensaiou durante um ano, né? O que adianta, Pepo? Já aconteceu, eu tá com medo, aquele frio na barriga e falar, cara, vou deixar meu texto ali. Aí você ia, lia todas as suas falas antes de entrar, 5 minutos antes, loucura. Ali nos 5 minutos, gente, você tem que estar relaxado, concentrado, acreditar que vai dar certo, seguro de que se o texto falhar, a sua improvisação e sua experiência vai chegar junto. E que é um jogo em equipe não também, era assim. O jogo né? em equipe, você pode confiar ali nos seus parceiros de cena, só que não era assim. Ali, naquela hora, nem sempre a gente tem essa maturidade, o controle. Total. E aí, nessa época, eu tô lá com o textinho, li tudo. Na hora que eu entrei, esqueci o texto, Fê. Nossa, que ódio! Eu acho que eu já até contei aqui, eu já tive Qual? espetáculo que eu fiz, que eu errei o texto e eu fui... A gente tava no começo do espetáculo. Que você chorava. Eu fui pro meio, e aí eu falei assim, puta que pariu, cortei meia hora de espetáculo, deixa eu voltar aqui. Porque acontece, dá essa... E geralmente acontece, não sei pra você, nas coisas quando a gente tá tenso. Quando a gente não relaxa, parece que tem alguma coisa que... Você fica com medo, que né? tá interferindo dentro do trabalho. Quando você tá presente, quando as coisas... vai. Né? Você sabe, agora quando tem coisas externas, principalmente quando você tá produzindo... também que você tá em cena, você tá preocupado com quantas pessoas tá na plateia, você vai pagar a pauta, não sei o quê, a sua cabeça vai para outro lugar, né? Eu acho que isso é uma outra coisa, né? Eu acho que tem 2 viés. O viés de você entrar em cena, do seu trabalho enquanto ator, e o viés de uma estrutura. A maioria dos nossos atores são produtores também ou fazem outras funções. Quando eu dava aula, que eu tinha os meus atores, eles também participavam de todo o processo dessa estrutura para acontecer. Sim. Desde eles comprarem o objeto, o figurino deles, venderem os ingressos para familiares. Então ainda tem que lidar com essa pressão, né? O meu familiar vai vir me ver, então eu, enquanto atriz, eu vou conseguir essa relação com o espectador, a relação consigo mesmo, da sua cobrança e da estrutura. Total. Então, assim, o entendimento, né? Todo o esforço que você fez para aquela obra de arte acontecer, ela tá em jogo ali naquele momento que eu vou pra cena. Claro. Deu os 3 pé. Gente, são 3 sinais. No terceiro sempre tem um pé. O terceiro, e aí, o terceiro é voé. Vamos pra cena, pau quebrando. Sim. Sabe? Então é tanta coisa envolvida, muito, né? É até interessante, porque agora é fim do ano, tem muitos cursos hoje em dia, às vezes semestre, que ou são semestral ou que é anual, que são os cursos de montagem teatral. Muita gente, muito jovem, acaba começando nesses cursos, que geralmente você vai trabalhar durante o ano, ter várias aulas de expressão corporal, expressão vocal, e no final do curso uma montagem teatral. Né? Os meus cursos eram assim, sempre no Os final primeiros semestre, que eu fiz eram sempre assim. Os que eu fiz também. Né? No final do tem uma ano, apresentação, porque é uma forma de você mostrar seu trabalho pra família, pra amigos e tal. Até na faculdade, sabia? Quando eu fazia o FMG, o semestre, né? Semestral, então sempre, ou ali em julho, que são as férias, você faz o fechamento e depois dezembro. Sim, na faculdade tem os festivais, né? Porque aí todo mundo tem que apresentar naquelas semanas. Isso é muito importante. Também da demanda, né, para você ter o todo, aí que você falando, de vender o ingresso, de trazer as pessoas para assistir. Trazer as pessoas para assistir. Até os que são 0800, você ainda tem esse trabalho de quem você vai chamar, se as pessoas vão mesmo ou não. Parece que 0800 é sempre mais difícil, até não vou conseguir. Preço popular, então. Então é todo um processo, e cria-se, né? Eu acho que para as pessoas que estão começando, né, esse momento, eu acho que talvez é a primeira fagulha desse frenesi, do frio da barriga, né? Você lembra da sua primeira apresentação, que você sabia que ia a sua família, desde essa montagem? Lembro. Eu fiz uma louca. Meus papéis giram muito em torno de louca, prostituta, viciada. É o perfil, meu amor, é seu perfil. Ai, gente, eu nunca notei, eu ando pensando, qual é o meu perfil?
E aí eu lembro que eu fazia uma louca, chamava Louco Muito Louco. Era um curso de teatro que tinha em Belo Horizonte, ali subindo na Bahia. É um curso que eu acho que a maioria começa ali, que eles fazem divulgação na televisão, então consegue acessar muita gente. Então eu tinha 12 aninhos de idade. Ele vai já fazendo o papel da puta. Não, ainda não. Essa era louca, calma, mesmo. Já novinha, já mostrando. Esse teatro, pra que veio na vida. Gente, não faz esses assim. Pais vão ficar loucos. E eu fazia uma louca lá, que eu tinha que tacar o tijolo, eram umas coisas assim, eram umas 4, 5 pessoas do grupinho que fazia. E aí eu lembro do figurino, era um pijama meu, um pijama. E era a primeira vez que meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minhas amigas iriam me ver. E aí, assim, até minha mãe levou umas amiguinhas pra irem me ver no teatro, sabe? Então, eu lembro muito do medo. E você tá travada ainda, o texto deve sair duro ali, já Os não primeiros era trabalhos. Ser travada. Mas eu lembro que eu me senti muito bem, assim. E eu tenho foto dessa época. E foi muito lindo, assim, porque era muito genuíno, sabe? Aquela entrega. Aquele frenesi de você, antes de começar, você quer dar uma olhadinha na cortina pra ver quem tá na plateia, se sua mãe veio e se vai estar cheio. E aquilo vai dando, né? Nossa, era muito louco, porque lá eram vários... Mas não façam isso depois, hein, gente? Aceitam isso quando tá começando, mas depois fica olhando a plateia, pelo amor de Deus. Esse curso tinham vários... Assuma a plateia vazia. Assuma, tá tudo bem, tá tudo certo. É bom que não. Ai, que triste. Mas nesse curso tinham várias turmas. E aí, assim, era 7 horas a apresentação da turma 1, 7h30, tipo 8 horas a outra, 9 horas a outra. Então o lugar ficava muito cheio e um tanto de ator ali, que não éramos atores, estudantes ali. Então era assim, sai de uma cena, vem a outra, e aí você ficava numa sala. Eu lembro que era muita tensão, esperando o seu momento da sua cena, porque eram esquetes que a gente apresentava, não era um espetáculo. Então, esquetes de 5 minutos. Sim. E era uma tensão. E lotado, assim. Então, você tinha aquela sensação de estar a casa lotada, teatro lotado, todo mundo te vendo. E aí você saía, achando que era a rainha. Era muito gostoso. Você sabe que a primeira peça que eu fiz, assim, que eu chamei, ela é marcada até hoje, porque eram histórias de terror. Contos de terror mineiros, sabe? Histórias contando. E o meu personagem era o primeiro personagem que eu fazia, chamava O Homem do Toco. Eu só quero ver. Quem que era o personagem? Se era o homem ou se era toco? Era o homem que se transformava no toco. Era uma lenda urbana. De um homem que não sei o que tinha feito. Eu nem lembro mais, tipo, tinha cortado e de certa forma apareceu o toco. Quantas pessoas em cena? Ai, menina, eu devia ter nessa época uns 11 anos de idade. Mas quantas pessoas, você não lembra? Então, como eram várias cenas, essa minha cena devia ter umas 4, 5 pessoas. Porque o grupo era grande, devia ter umas 25 pessoas. A turma, né? Então você tem que condensar pra todo mundo brilhar um pouquinho, né? Então... a gente pegou umas 5 histórias, tipo Loira do Banheiro, O Homem do Toco. Então tinha a avó contando as histórias pros netos e representando essa história, a primeira peça. E aí eu chamei, porque você estava empolgado, você fica empolgado, né? Você quer, né? Tô vivendo teatro, você chama amigos, não sei o quê. Aí fiquei marcado, né? Com o Homem do Toco. Personagem. Então quando a gente fala assim, qual que foi o seu primeiro personagem? A árvore. Foi a minha. Foi literalmente o Toco. Ai, muito bom. Ele ficava aqui, ó, não sei o quê, falava. Muito bom. Uma construção corporal maravilhosa. Tem a máxima de ser a árvore e de ser a sementinha, né? A sementinha todo mundo começa, que germina, que vai e depois vira uma ameba. É muito bom, mas nossa, foi ótimo. E eu acho assim, como professora pensando, eu tinha os semestrais e tinha os cursos de férias também, que às vezes eu dava 3 cursos, cada um com uma temática, né, um direcional, e aí os 3 grupos, as 3 turmas se apresentavam no dia, assim, e era incrível, porque já teve aí turmas que eu tinha quase 40 pessoas e a casa lotada.
lotada. Cada um que levava 2, 3, fazia aí as contas. 120 Sim. pessoas na plateia, incrível, sabe? Então isso era muito bom, porque dá essa experiência da casa cheia, que é esse medo de se apresentar para a multidão. O que também, se a casa tá vazia, dá um sentimento de fracasso, né? Total. É terrível como que a gente vai se cobrando, né? Que a gente tá, uma peça, um fracasso. É que a gente vai se coloca nos lugares que o sucesso e o fracasso são medidos por quantidade de pessoas. Lógico, a gente não faz uma peça pra casa tá vazia. Para o máximo de pessoas possíveis, né? Então, querendo ou não, quando a casa tá cheia, é a sensação, cara, tô cumprindo o que eu me propus, que é me comunicar, levar minha arte, trocar com essas pessoas, criar um meio de comunicação, de reflexão. Então, quando a casa tá cheia, sabe, é o auge de qualquer artista que quer deixar sua obra aí no mundo. Isso, gente, quando a gente estiver no teatro, venham encher. Aplauso em cena aberta. Nossa, Ai, adoro! Gente, isso é outra coisa, dá um frio na barriga nesse momento. Quando você vê que a cena tá caminhando para um auge e você consegue arrancar um aplauso aberto, é um negócio. Total. Que você fala, cara, que bacana, porque é uma comunicação instantânea, na hora, pá, não é no final, esperei acabar, aplaudir. Não, é porque o público é uma forma dele se comunicar ele tá ali, com ele tá você tão ali conectado, na hora né? Sabe? Exato. Não, e é horrível, porque também isso é dúbio, né? Porque aí é na apresentação de sábado, cena aberta, aplauso maravilhoso. Aí na de domingo você tá ali se achando maravilhoso. Foi melhor ainda. Foi melhor. E nada. E ninguém. Aí você acha que... Puta merda. Essas relações que a gente tem de comparação, eu não sei o quanto que ali é interessante, quanto é prejudicial pra gente, sabe? Porque eu acho que principalmente no teatro, cada apresentação é única. Porque cada plateia é única. É única, sim. Né? Tem plateia que é vivíssima, que acompanha, que mesmo sem falar nada, sem vibrar, tipo, você percebe que tá presente dentro do espetáculo. Tem plateia morta. Tem. Plateia bem de... Gente, e quando tem alguém dormindo na frente, fefo, eu já passei apertado. Já, várias. Pessoa bocejando, foda. Fiz, a minha primeira peça profissional foi Shakespeare. Né? O povo dormindo. Depende qual. Foi Noite de Reis. Ela é uma peça longa, né? Shakespeare é uma peça longa. Ela é mais erudita na fala, né? Nos diálogos. Então, nossa, tinha gente que dormia. Eu lembro de um festival que a gente foi. Colocaram a gente, tipo, eram 4 dias de festival, colocaram a gente no domingo, meio-dia. Depois de já tinha rolado 3 dias de festival, de peças, sei que colocaram a nossa no domingo, meio-dia. Nossa. Todo mundo tava dormindo. Todo mundo. Porque era um festival de entre peças, né? Várias companhias que assistiam uma entre as outras. Assim, não era um festival aberto ao público, era mais para várias companhias. E todo mundo tava dormindo. Então teve festa, claro. Teve um monte de coisa. E chegando no domingo, meio-dia. Meio-dia, ou comeu e foi. Com Shakespeare. Tá, querendo dormir. Ou quer ir comer, deixa eu dar uma pescada. Falando em espetáculo que faz dormir, eu fiz um que é o Delírio em Terra Quente, que o Espanca dirigiu. E aí eu lembro que eram sofás que a gente colocava, tinha uma parte de arquibancada. Então, sofá é muito gostoso. Você deita, você, se acomoda maravilhosamente. Luz baixa. Tensão. Tempo dilatado. Acabou. Quentinho. Aquele refletor vai deixando o clima quentinho. É a receita perfeita para o espectador dormir, assim. Total. Tinha, ainda mais porque esse foi uma formatura também de final do ano, em dezembro. Então, igual, por exemplo, foi a avó de uma amiga. Então, a avózinha chegou lá, meu filho, pescava toda hora. Tem isso também. Minha avó, eu fazia uma peça não também. Não só as vozinhas, que era muito pesada. Galera nova dormia também. Até porque eu já dormi, eu confesso. Não, eu também já dormi. Confesso. Mas nunca na frente, na primeira fila. Talvez um pouco mais afastado. Por isso que eu não gosto de sentar na primeira fileira. Às vezes já quando você foi em Satirianas... Não é
o espetáculo também. Às vezes tem o Satirianos, que é o festival de teatro, que, tipo, da Praça Roosevelt, eu já fui. Noite, né? Que às vezes vou assistir peça, sai bêbado do bar, aí você fala, vai ter uma peça de fulano, 4 horas da manhã. Nossa! E aí você vai, já tá lá, e aquela coisa... Quando você vê, você dorme. Não tem como, né? Já acontece. Era. A minha avó, uma vez, foi assistir uma peça minha, também chamava Íntimo, que era vários textos escritos durante a ditadura argentina. E era um texto pesado pra caramba. Nossa. Muito tenso. E eu fazia um menino que ele era espancado pelo pai, né? Era um adolescente que era espancado pelo pai o tempo inteiro. Então eu gritava, eu chorava, era tenso, assim. Minha avó, eu não sei o mecanismo dela, ela apagou. Eu acho que ela quis. Depois ela falando, ela falou assim, eu falei, vó, não sei, não gostei, eu apaguei, eu dormi, porque pelo fato, assim, ficou tensa. Talvez, né? Mecanismo de defesa mesmo. Mas eu lembro do elenco inteiro falando assim, olha, tem uma senhora dormindo. E era a sua minha avó! Isso é maravilhoso. Quando alguém da plateia dá uma gafe, e aí é da sua família, a sua galera. Gente, desculpa. Maravilhoso. Mas muito acontece, são histórias boas, assim. Que vai te depois, mesmo... vai te dando um estofo pra você lidar até melhor com esses frios na barriga, de entendendo que vai ter dia da plateia vazia, vai ter o dia da plateia cheia, e mesmo assim o frio da barriga continua. E ele acontece. Eu acho que às vezes ameniza, e aí eu quero entrar nisso e saber qual que é o ritual ou algum tipo de aquecimento que você fazia pra dar uma equilibrada nessa ansiedade, no frio da barriga. Conta pra gente. Vai, o que você fazia? Eu trabalho, eu sou uma pessoa agitada. Uhum. Então eu não consigo ficar muito parado. Porque a gente lida com vários tipos de produção. Uhum. Tem aquele teatro de grupo, né? Que às vezes quando você tem uma intimidade, tem uma coisa... você vai antes a peça é às 8 da noite, você chega no ensaio às 4, porque o grupo vai fazer um exercício junto para se aquecer, para se conectar, e depois cada um vai pro seu silêncio, cada um vai escutar música, um vai se maquiar, né? Isso acontece muito nas universidades. Muito. Eu acho que formação também. Sim, porque cada grupo tem a sua forma, e cada ator é único também, né? Da forma como se conecta com aquilo todo. Às vezes, quando você faz peça, você tá mais profissional, você tá substituindo, ou quando, às vezes, você chega meia hora antes da peça e, tipo, aqui vai... alonga aqui e vai. Eu substituindo, eu chego cedo, que eu fico com medo de errar. Não, mas também, às vezes é mais instantâneo mesmo. Instantâneo. Né? Mas eu sou uma pessoa que, pra me conectar, né, eu gosto de sentir todo o processo do espetáculo. Eu não consigo falar, aqui, eu sou o ator e vou ficar aqui no meu camarim, respirando, concentrando. Eu preciso me conectar com o cara da luz, eu preciso me conectar com o sonoplasta, então eu preciso criar essas relações. Eu converso com todo mundo, né? E eu acho que assim, nos minutos finais, no segundo sinal... que eu vou... Porque assim, é a minha forma de conectar. Porque assim, lógico, pensando num espetáculo que você sabe o que você tá fazendo, você ensaiou, você não tá ali chegando e vou subir no palco. Então, é um processo, é a questão da comunidade também. Todos fazem parte, né? Sim. Eu gosto de andar pelo palco, eu gosto de sentir o cenário, eu gosto porque é toda uma atmosfera. Eu sento um pouco na plateia, frente, meio, fundo. Eu gosto de andar. Eu tô falando às vezes no telefone, nada a ver o que eu vou falar, mas eu tô andando, eu tô olhando, porque eu preciso estar em movimento, né? Eu não sou um ator. Eu tinha um ator que trabalhou comigo, que ele ficava quase 1 hora antes, assim, sentado, respirando. E era a vibe dele, era a vibe dele. Sim. Me irritava às vezes, assim, era muito calmo. Quer dizer, assim, o nome dele era Marcel. Eu falei, ei, Marcel! E não sei o que. O cara tava...
E o fefo. Não, e às vezes tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Tem gente que é o frenesi do frenesi. camarim, é aquilo que é o aquecimento, que é o contato ali, as brincadeiras, uma música, estamos dançando ali, deu uma aquecida e... Total. E aí, eu já tive vários tipos de experiência, desde esse do camarim, loucura, tem que arrumar e não dá pra aquecer, até eu subir, deitar ali atrás da rotunda, respirar, fazer toda a preparação corporal e alguém lá de baixo gritar: "Ê, doida, vai encarnar em um espírito." Porque tem gente que Porque isso. tem gente que é outra pegada. E aí eu ria, falava, ai, me desconcentrou. E eu lá, Mas que eu acho importante esses rituais também, o que cada um funciona, né? Tinha uma época, teve uma peça que eu fiz, eu tava contando pra você antes da gente entrar no ar, que eu usava a mesma cueca. Ah, é? Toda apresentação era a mesma cueca. Porque aí você chegava, lavava em casa pra secar pro outro dia. Sim, encanava. Muitas vezes eu usava a cueca como... Até deixava como figurino. Sim. Né? Eu usava nos 2 dias, aí levava pra casa. Cima? Botava embaixo. É porque tipo... a gente fica suadinho, viu, fazendo espetáculo. Não, fica, lógico. Mas às vezes, todo figurino é uma coisa que precisa ser lavada. Sim, né? Tem gente que lava semana assim, outra semana. Porque assim, às vezes a apresentação é sábado e domingo, não vai dar tempo. O dia tá chuvoso, você não vai secar e não sei o quê, vai ter que usar aquela. Mas nunca faz lavagem. No domingo tá aquele cheirinho um pouco no sovaco. Domingo já venceu o figurino, já era. Como fede figurino? Mais do que roupa normal, gente. Fede muito os figurinos de espetáculo infantil, gente. Puta que pariu. Porque é uma demanda. É uma demanda. É porque você sai pingando mesmo, não tem como. É um pano pobrinho também. Você faz, sei lá, é um pano sempre uma seda, é uma coisa brilhante. Eu esqueci o nome daquele tecido que usa, que é bem... Eu sei. Como que chama? Cetim. Eu ia falar seda. Seda seria cetim. Cetim. Tudo de cetim. Mas muito bom. Eu lembro, uma das coisas que eu faço sempre quando eu entro no teatro é pedir licença pro palco. Então, eu sempre peço licença pro palco e muitas vezes eu deito ali e aí, como todos já sabem, que eu já mencionei várias vezes, eu tenho uma relação corpo-som, do corpo sonoro, que era a pesquisa lá que eu fazia, muito forte. Então, muitas vezes eu ponho uma música e faço um trabalho movimento-som ali na frente e aí isso eu entro em relação com o teto do teatro, que parece esquisito, mas com o teto do teatro, a cabine, as pessoas que estão passando, todo o espaço cênico, o proscênio, tudo assim, sabe? Coxia, entra. E aí tem muito a ver com o que você falou dessa conexão com o espaço. De estar presente ali. Então, acho que é muito importante. E isso faz com que, claro, você vai ter o frio na barriga, mas você se sente pertencente do espaço e isso te dá mais confiança para entrar em cena e fazer o que tem que ser feito, sabe? Então, isso é uma coisa que, para mim, é bem bacana. E o palco é o nosso principal instrumento, né? Ele eu gosto de lidar com o palco como algo sagrado. Muito sagrado. Né? Que é ali onde tudo acontece. Tem uma coisa que ninguém entende, que é a magia acontece ali. Então, eu acho que é importante. Eu já trabalhei com atores que eu sentia... Não sei, eu olhava e falava assim, cara, esse cara não tá respeitando o palco. Não sei se você já trabalhou com pessoas assim, sabe? Aí teve uma vez, uma diretora minha, um ator tava cortando a unha do pé. No palco. Cara, ela deu um esporro nele. Que você tá pensando? Isso aqui é sagrado! Cortando a unha do pé! A gente tem um camarim ali! Isso aqui... Cara, ela soltava pelas ventas, assim. E lógico, né? É ótimo ela colocar essa relação do espaço, porém a forma, né? É questionável. Isso é questionável. Eu acho que também eu já tomei uns esporros dessa mulher que tipo que eu falei assim, olha, eu vou sair daqui, vou levantar e vou embora, eu nunca mais apareço. Né? Mas você tem que ser resiliente. Eu falei assim, ela quer me humilhar?
Pode deixar que eu vou Farei ficar aqui. direitinho. Eu vou... Isso é outra coisa também, né? O frio na barriga pela tensão dessas pessoas que estão nesses lugares de poder e de você ter que fazer certo para não levar esculacho. E o frio na barriga do prazer de entrar em cena, né? Eu acho que esse que é o Claro. positivo pra gente Não, sempre tentar esse tem ir que pra ser o esse positivo. lugar, né? Desse frio da barriga. Se você tá fazendo um espetáculo que o frio da barriga é pela tensão que o outro provoca, sai desse espetáculo, vai fazer outra coisa, sabe? Total. Acho que isso é Porque muito eu importante. acho que é, tipo, é não ter confiança, né? Não ter confiança. Eu tô tenso aqui, eu tô meio frio da barriga, porque não tô confiando na equipe que tá aqui, eu não tô confiando no cara que tá fazendo a lua, alguma coisa, tipo, pode me deixar vendido aqui, Sim. né? Eu posso me deixar exposto. E você tá inseguro ali, porque você não confia, você não sabe pra onde vai, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem tá começando, sentir, né? Onde que é esse espaço de trabalho que eu estou, como são essas relações, sabe? E esse meu frio na barriga, é um frio na barriga de fazer, de querer dar o máximo, de me doar o máximo e entregar um produto bom para quem tá me assistindo, pro público, de fazer essa conexão com o espectador, levar o que eu quero me comunicar, ou é uma tensão porque eu tô com medo do culacho que vai vir da direção, sabe? Eu acho que são duas coisas que a gente precisa, quem tá começando, ficar de olho. Eu acho que pelo fato, eu sou uma pessoa que eu gosto da leveza, né? Eu odeio o ambiente tenso, ditatorial, Sim. né? E tem diretores que trabalham por essa linha, gostam de ser carrasco, porque criou-se essa personalidade do diretor carrasco, do diretor, né? Lembrei de uma outra história, fazendo uma viagem também. A gente já tava com a peça há muito tempo, tava viajando com a peça, tava acho que uns 8 meses em cartaz, fazendo a peça. E a gente tava em Marília, se eu não me engano, uma cidade do interior aqui de São Paulo, era um final de semana lá. Tínhamos feito a gente chegou numa sexta-feira, a peça era sábado e domingo. Aí a gente chegou na sexta-feira, a cidade, foi pro bar, bebeu, ficou doido, não sei o quê. Sábado, a apresentação foi caótica. O carrasco, claro. Foi caótica, né? Foi, tipo, o povo porque, tipo, o povo de ressaca, né? Não sei o quê. A diretora comeu o rabo de todo mundo. Né? Que vocês são irresponsáveis, não sei o quê. E eu acho importante a gente tomar umas comidas de rabo também, né? Pra mim, naquela época, principalmente, era a época, eu devia ter uns 16, 17 anos, né? Que foi a época que eu tava viajando, tava na companhia e tal. Foi muito importante, porque me deu, se achando também, vou no oba-oba, mas também, opa, meu filho, presta atenção aqui porque é legal, trabalho. mas é trabalho, né? E aí, a apresentação foi horrível, tal, ela deu um esculacho, sei o quê. No outro dia, a gente tava Impecável. No outro dia, a gente se acordou, né, e foi todo mundo pra piscina do hotel. O elenco, assim, tipo, toma sol, e não sei o quê, vamos lá, não sei o quê, mergulhando. Vida de luxo. O outro já tinha um outro ator, tipo, tomando uma cerveja, ou tomando caipirinha, né, bolando baseada na piscina e tipo tal. A diretora, ela gritou da sacada do quarto dela: pode parar! Pode sair todo mundo! Não vai ter diversão hoje! Eu quero ensaio em meia hora! Todo mundo no palco! E o teatro, o teatro que a gente tava era próximo, era quase do lado, assim, do lugar, a gente podia ir pra lá. Mano, ela deixou, assim, a gente... Pianinho. Mas a apresentação foi ruim também. Claro, sua pressão foi dura, foi tensa, né? Talvez a gente errou, a gente não soube equilibrar também, achou que tava muito no oba-oba, festa, mas também é importante esses... Eu acho que tem duas coisas que são importantes frisar. Uma é o quê? Uma é a pessoa ser carrasca no sentido de humilhar, deixar você constrangido, até te bloquear. Outra coisa é a pessoa que é exigente. Claro, né? Às pela vezes qualidade. Talvez vai ser mais ríspida na hora de falar. Então a gente também tem que ter um filtro para poder entender o que está sendo tóxico a ponto de
tirar o meu brilho e o que é uma exigência que vai fazer com que eu brilhe de fato. Claro. Porque você tem essas duas possibilidades e às vezes a pessoa é tão exigente que a gente confunde talvez com ser carrasco no sentido mais negativo. É que só ganha em cima do grito, né? Numa prepotência de... Eu acho que quando vira esse lugar, você tá sendo exposto e humilhado a ponto de te travar, sabe? De você se sentir... Eu tive... hoje eu tô só contando, relembrando histórias. Você joga, eu tô relembrando histórias do meu passado. Porque eu tô fazendo... O ano que vem eu faço 20 anos de carreira, eu tô numa fase de reflexão dos meus momentos. O que eu fiz em 20 anos de carreira. E aí eu tive uma diretora também, putz, ela é uma questão de amor e ódio, assim, um pouco com ela. A gente criou uma relação muito boa, depois se afastou, mas teve momentos assim, eu acho que tinha uma prepotência, um pouco de uma arrogância também. A gente estava lá aprendendo, estagiário, eu acho que a forma como ela falou foi muito mais para soberba dela do que construtiva, de fato. Ela podia ter arruinado a vida mental de 3 jovens atores ali. É mais que estavam experimentando desta pessoa, como eu sou boa, como não sei o quê, olha o que eu sei, você tem que ouvir. Sabe por quê? Sabe por quê, Yaya? Você, né? É muito Era muito uma cena, a gente estava numa cena na época da faculdade, a gente estava fazendo um exercício cênico e aí a gente usou uma técnica, um momento da cena que a gente estava fazendo, uma câmera lenta. Um leve, tipo, para finalizar, era uma câmera lenta com a luz acabando, acabou a cena. Uma cena de um exercício da faculdade. Sim. Para um festival que estava tendo dentro da faculdade. E aí, ela foi assistir. E eu era estagiário do grupo, junto com esses 2 outros atores que também fizeram a cena junto comigo e tal. A gente era estagiário do grupo. Ela fez uma roda. Um dia depois foi no dia seguinte dessa apresentação, desse festival. Ela fez uma roda e ela quis humilhar. Ela humilhou nós 3. Tipo, de uma forma assim, porque a gente tinha copiado a ideia maravilhosa dela, única, da câmera lenta. Porque ela já usava... gente... ela usou, eu falei assim... Primeiro assim, câmera lenta... o princípio de estudo de tempo. Pra começar. E ela se colocou ali num lugar, ela humilhou. Eu juro, foi uma das minhas... Eu saí daquele lugar humilhado, querendo, falei assim, eu não vou voltar aqui, eu não preciso disso. Eu já trabalhava, tipo, tinha dado uma regredida até na minha vida profissional, porque eu queria estar lá naquele grupo, nem estava atuando, estava fazendo contra-regragem, estava fazendo um monte de coisa. Mas querendo fazer, e ela humilhou. Sabe? Nossa. Sem didática, só soberba. Só que depois eu falei assim, não, vou ficar, cara. Vou ficar, vou ver, vou construir a minha carreira aqui também, sabe? E aí foi muito legal, a gente ficou muito amigo, né? Muito amigo. Porque, tipo, fui construindo minha carreira mesmo. Eu falei, vou bater aqui e fui. Atuei, fiz várias coisas legais, fui produzir a companhia no final. E a gente ficou muito próximo também, né? Vai então, mudando. Vai mudando. Mas também, quando eu saí da companhia, ela pegou e eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu vou sair da companhia. Eu acho que, pra mim, tô sentindo que não tá mais no lugar, não sei o quê. Depois de quase 3 anos e pouco da companhia, vivendo aquilo, só aquilo, porque quando você tá dentro de uma companhia, você tem um pouco a impressão que não existe uma outra forma de se fazer lá fora, né? Porque tá tudo ali. É uma família, você conhece cada um, a personalidade de cada um, né? O tom de voz de cada um. E aí ela virou pra mim e falou assim, você vai sair? Que pena, porque eu acho que você não tá preparado pra vida lá fora. Prepotente de novo, soberba de novo e tal. E aí eu falei assim, caramba. Aí você fica até na dúvida, você duvida de você, de si mesmo. Tomar cuidado com essas pessoas. Exato. Que te puxa pra trás, né? Uma dependência total. dela, do saber dela. Totalmente. Isso não é nada saudável. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque às vezes você acha que, tipo, putz, não tem um mundo ali. Né? Saí, total. Saí e foi a melhor coisa. Passei pelo limbo. Passei por uns 3 meses de limbo, porque é uma separação, né? Com aquele grupo, com aquelas Fechamento pessoas. de ciclo ali.
Mas depois vai e você vê que é coisa boa. Você me falou uma coisa, quando eu fiz Palácio das Artes, eu tive um dos meus mestres, que é o Lenine Martins, ele falava algo parecido com isso, que é o que ficou hoje, né? Ele fala, colocou na roda, acabou. Então, na hora que você fala que ela imitou, que fez isso, não, gente, pôs na roda do mundo. O mundo se aproprie, utilize, reutilize, ressignifique da forma como quiser. Então, você pôs na roda... Tá aí é pra gente pegar e usar da melhor forma, melhorar aquilo que já foi criado, sabe? E tentar. Às vezes a gente não melhora, não. A gente experimenta, recria, faz e acontece. Mas é isso, com o intuito de melhorar, de trazer como, né, viés de comunicação nossa, de expressão nossa. E era incrível, assim. Quando eu era professora de teatro, eu lembro que eu era bem rígida, assim. Bem rígida. Mas era isso, era uma rigidez que às vezes doía, eu via que doía nos meus alunos, mas eles eram as coisinhas mais preciosas para mim. Claro. Eu queria ver eles brilhando. E eu tenho certeza que ser mais rígida, assim, na hora do trabalho... E aí tem isso, uma coisa é em cena, outra coisa acabou... como que você é com as pessoas ali, sabe? Claro. Na hora do ensaio, da sala de treinamento, pau, assim, os meninos eram bem na linha comigo. Não vem falar que não consegue, não. Precisa respeitar uma autoridade também, da professora, da diretora, né? Que tem... Quando você vê que alguém de fora confia mais em você do que você mesmo, você fala, cara, eu posso ir na lua. Olha só. Essa pessoa aí, sabe? Isso é lindo. Então, assim, era essa pessoa que eu queria para os meus alunos, sabe? Que eles conseguissem olhar, por mais que eu fosse rígida, olhassem para mim e confiassem que eu confiava neles. E que juntos a gente podia ir muito mais longe do que a gente imaginava, sabe? Claro. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, os seus mestres, quem são esses mestres, né, das nossas vidas? Então, eu acho que isso é muito importante. E isso dita muito frio na barriga também. Às vezes, o frio na barriga está muito relacionado com o que você quer deixar para o mundo, para o espectador, para as pessoas que estão indo ali. Às vezes, né, para mim era muito importante ter meus pais na plateia, minhas irmãs na plateia, sabe? Que são pessoas que eu queria orgulhar. Que você sabe, e que, né, também quer orgulhar, e que também é um porto seguro. E é um porto seguro, sabe? Putz, eles estão aqui. Que bom. Eles vieram. E é isso. Eu acho que os mestres também, eles podem te levar ao buraco, te humilhar e tal. E podem fazer você uma potência, assim, de confiança, de conseguir caminhar, sabe? E isso a gente nunca sabe, porque a gente pode cair na mão. Eu demorei, né? Eu só fui ter noção desse relacionamento quase abusivo dentro de um grupo de teatro, a partir dessa questão ditatorial, sim. Né? Depois, né? Depois você precisa terminar esse relacionamento para entender, caramba, como eu tava fora, como tem acontecido coisas tão interessantes em outros grupos, como existem outras formas de se trabalhar. Nossa, fulana é tão tranquila para dirigir. Não, eu quero isso. Como assim? Né? Claro, assim, em qualquer grupo que se vá, qualquer, né, trabalho, vão ter problemas. Somos seres humanos, cheios de falhas. Total. Então a gente tem que aprender a ir construindo algo que seja interessante pra gente, algo saudável. Então você vai também na troca ali tateando, mas tem lugares que é isso, te humilhando, esse ponto de te bloquear, de você não conseguir ser você não conseguir se colocar, beijo, tchau e segue a vida, Sim, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar o outro de uma forma positiva. Não, existem formas de falar, eu acho que isso diz mais sobre questões psicológicas, por exemplo, dessa diretora, do que a respeito de mim. Sim. É ela que tem um problema de, tipo, que precisa humilhar outras pessoas pra sentir que tem uma autoridade, que é uma diretora foda, né? E existem muitos assim no mercado, a gente sabe, né? Sim, tem. E aí a gente fica, a gente depende dessas pessoas, principalmente, né? Ela é a diretora, então, e eu sou o ator, então preciso dela para estar no espetáculo. Diretores, assim, a gente acaba se sujeitando, achando que deve
ouvir, né? Claro, Num você rebate, confia nessa pessoa que tá ali enquanto direção, né? Direção, ela vai me orientar, vai me dirigir. Direção é isso, né? É a pessoa que você confia para poder caminhar junto ali na direção que ela tá apontando. Exato, exatamente. Né? Então, é isso. Se é uma pessoa que vai te frustrar, você se sente perdido ali. Então, as pessoas que estão nessa direção, apontando caminhos pra gente, elas têm que ser pessoas que a gente confia, que a gente admira, que a gente quer estar perto, sabe? Sim. E você, seu ritual antes de entrar em cena, você tinha algum? Então, eu tenho uma coisa da respiração. Então, eu me concentro muito. Eu sempre fiz aquecimentos. Eu faço bastante, assim. Praticamente todos. São poucos, eu acho. Talvez aconteceu alguma coisa, teve que entrar rápido. Mas eu não me lembro. Agora, pensando rápido, só me vem memória de sempre fazer treinamento corporal, de voz, um aquecimento, alongamento para entrar em cena. Isso sempre foi um ritual, assim, sagrado. O solo que eu tenho, que eu talvez seja amor, eu começava a aquecer com meia hora antes do espetáculo, todos os espetáculos. E aí é um aquecimento um pouco solitário também, sozinho em cena, para monólogos. Mas era muito forte, assim, para eu entrar em cena, sabe? Me acordava, me conectava com o espaço. Aí eu estava contando dessa relação corpo e som, porque o solo foi baseado, né, no corpo sonoro para criação. Então, isso é uma das coisas. E aí eu tenho muito essa coisa da respiração, de aquecimento com a respiração, voz também. Então, era corpo, voz e bota aí pra quebrar, sabe? E essa relação com o espaço, né? De pisar, de tocar o palco, de deitar no palco. Rolar nele, sentir. Rolar. Então, isso é bem forte também nos meus rituais. Sim. Você reza? Não? Não, eu agradeço a Deus, Dionísio, todos os deuses e deusas que estão ali comigo. Talvez eu faça uma mentalização positiva. Sim. Talvez tem a musiquinha seria uma reza, tinha a musiquinha talvez. que sempre cantam no teatro, do Anjo da Guarda. Você não sabe? Nunca! Como que era? Como assim? Cantar? Faz tanto tempo que eu tô fora do teatro que eu esqueci Gente, nunca vi isso. Ai, vou lembrar 1, 2, 3. Anjo da Guarda, Doce Companhia... Nos proteja de manhã, à tarde, à noite, principalmente. Nunca. Agora. Que isso, Halehan. gente? Nunca ouviu isso? Quem já viu isso? Quem já cantou isso? Anota aí, pelo amor de Deus, nunca vi. Halehan, nunca? Não, nunca. Gente, lá em Minas Gerais não tem Halehan. Não tem Halehan, não lembrei. Só tem ragatanga. Ragatanga tem. Eu acho que a gente sempre fazia no grupo. Em alguns grupos, tipo, da gente se conectar, de dar as mãos. Apertar e passando. Já fez isso? Sim, tem. As balas. Eu adorava uma que é assim, eu seguro, eu pego a sua mão na minha. Isso tinha. Eu pego sua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Aquilo que eu não posso, não quero e não consigo fazer sozinho. Halehan. Não, isso não tem. Tem a ragatanga. Mentira, nem isso. Mas esse tem. Aí você fazia a rodinha lá bonitinho, todo mundo. Bonito isso. E é isso, teatro, cinema, arte é algo que não dá pra fazer sozinho, que eu também não quero e ninguém consegue fazer sozinho. Não, você precisa de gente, precisa do público. De todo mundo. E precisa desse frio da barriga, né? Fernandona Montenegro disse que o dia que ela acabar o frio na barriga dela, não faz mais sentido ela fazer arte. Sim. Né? Porque pra qualquer set, quando você vai contracenar com outra pessoa, quando você lida com outras pessoas, né? Esse frio da barriga, do amor. Esse frio na barriga, acho que está relacionado também com o compromisso nosso de entregar um bom trabalho. Total, né? Com certeza, então, assim, com certeza. Com o nosso perfeccionismo também, né? Isso, você perde o compromisso com o seu espectador. Claro. Não, né? E você ensaia, das máscaras, as caixas, e tipo, também vou me apresentar com essa máscara. Como que é se apresentar com essa máscara para esse público? Sempre tem um frenesi. É o frenesi do crítico que tá na plateia. É o frenesi da namorada que você... Da menina que você tá flertando, que você convidou e que hoje vai estar na plateia. Sempre tem.
né? Aí eu acho que tem esse frio na barriga também da expectativa. A expectativa do que vai vir desse olhar, dos olhares julgadores, pra bem ou pra mal. Então você fica com medo também de como as pessoas vão opinar ali, né? Então no caso de alguém que você tá paquerando que tá ali, é um pouco, eu quero que a pessoa goste do que tá vendo, que me admire, porque é isso também, relação em todas as instâncias é admiração, pra começar. Então tem isso. O crítico do teatro, você quer que ele faça uma boa crítica para o seu trabalho ser reconhecido, todo o esforço de vender, fazer, produzir, tá ali todo dia ensaiando, meses e meses, tá muito refletido se esse crítico tem, né, uma adesão de público que vá no seu teatro? É muita coisa envolvida, gente. A gente não é fácil. Já fez uma peça também que a gente batalhou pra ir o crítico da Veja. E foi? Ele foi, mas deu uma nota péssima. Sério? Eu acho que ele deu 1 estrela pro espetáculo. E aí fez uma comparação com os outros espetáculos da companhia. Que sempre teve, tipo, 3 estrelas, assim, que é o regular, assim, né? 3 estrelas. 3 estrelas em Belo Horizonte era muito bom. Aqui o 4 estrelas era muito bom. Só mas tinha a grande 4 estrelas. Até 4 estrelas. 4 estrelas. Não, então... Na Veja aqui. Não, o 4 então estrelas eram muito bom, excelente. E muito bom. Bom, ruim. Não, era Lá vem. ruim, regular, bom, muito bom. Ah, tá. 3 estrelas, bom. A grande maioria era bom, raros que tinham 4 estrelas, uma coisa muito assim. E aí a companhia tinha um histórico de sempre, nos últimos espetáculos, 3 estrelas, tal. E aí ele foi, a gente tava num espaço novo, tal. Cara, ele detonou o espetáculo, detonou. E aí a gente fica nessa expectativa também, né? O frio na barriga era da semana seguinte, tipo, putz, saiu a crítica da Veja. Não vai ter não vai ter mais ninguém. Aí só que na semana passada era... dava um medo, porque é isso. Bota lá 1 estrela, acabou. E isso tem o poder. Tem um poder de acabar com a vida do espetáculo. E de fato acabou. O espetáculo, tipo, a gente tinha uma ideia de permanecer. Não rolou, não vingou. Eu lembro, eu tive estrela na Veja em Belo Horizonte. Eu lembro que eu fiquei super feliz, porque saiu assim, você abria, sabe quando você abre a revista? Era assim, a minha foto nas 2 folhas. Era chique demais, assim. Em Belo Horizonte eu fiz todos os jornais. Eu não sei porque que esse espetáculo não vingou ainda. Vai vingar, nós vamos voltar com ele. Nós vamos voltar com ele o ano que vem, estamos de volta no teatro. É muito amor, gente, pra vocês. Eu quero sentir esse frenesi. Nós vamos, né? De novo, voltar em cena, aproveitar e acabou a pandemia, assim, tá controlada, né? Não, e a gente tá num processo que precisa voltar a fazer arte. Eu acho que Glória, que esses próximos 4 anos aí, que a cultura volte a ser protagonista também dentro da construção de um país, né? Que as pessoas voltem a fazer peças, que o audiovisual saia desse limbo que ele tá, porque tá cheio de leis paradas que precisam ser aprovadas, que podem dar um boom pro audiovisual. É a cultura como forma, de novo, como um ministério. Eu tava pensando outro dia, eu tava vendo uma peça, tá assim, Ministério do Turismo apresenta. Tem coisa mais horrorosa do que Ministério do Turismo apresentar uma peça? Não, a gente precisa de um Ministério da Cultura, né? Apresentando uma peça. Um país só é um país por sua cultura. Exato. A cultura brasileira. Você tá lá na Copa... Tudo que representa a cultura é o que está dialogando nesse país, fazer ele existir para outros povos. Então, assim, cultura é muito importante. Era pra gente dar, assim, um valor que é muito maior do que existe. Como outros países, E eu né? espero que a partir do ano que vem, esse ano a gente sentiu esse frio na barriga de estar aqui no podcast, que é uma nova linguagem pra gente. E ano que vem a gente tenha muitos trabalhos pra sentir muito frio na barriga. Muitos. Pra poder apresentar aí pra vocês, dividir nossa arte, né, Fefusco? Sim! Tá acabando! Tá acabando, gente. Estamos, então, lembrando que vamos ter aí até o final do ano... Esse foi o nosso antepenúltimo Temos episódio. mais 2 episódios. Ai, eu queria fazer um adendo da semana que vem. Faça. Eu não vou contar quem é. Não conta. Mas, eu tava muito feliz que eles aceitaram estar aqui com a gente. Bafíssimo. E são...
reis do que fazem. E dialoga total aí com o momento de todo mundo voltando pra casa pra fazer sua ceia de Natal. Sim, a gente vai fofocar bastante, né? Vamos fofocar, porque é isso que acontece no final do ano. Fofoca. Intrigas, fofocas na família. Então, se eu fosse você, não perdia o episódio gente, da semana que vem. Divertidíssimo. E falei nossas demais. redes também. Nossas redes estão aí. Fefo Barros, e aí Adornas, Dramáticos Podcast. Isso, aberto pra gente se comunicar, vocês ficarem... Mandem mensagens, mandem nudes, mandem... Manda amor pra gente, que a gente ama esse negócio. Convites, amor sempre. Convites, mandem aí as suas estreias de espetáculos, de cinema. Iremos o ano que vem a gente vai. A gente vai trabalhar mais nisso. Vamos trabalhar mais nisso pra dar dicas pra vocês. O público tá pedindo. O público tá pedindo e a gente tem que fazer. Que mais, Fefe? É isso, né? É isso, meu então amor. ficamos por aqui. Um beijo a todos que acompanharam até o final e até semana que vem. Beijinhos.